Olá, nós estamos aqui agora na aula número 7 das 9 que compõem o nosso curso de empreendedorismo. Nessa aula nós vamos falar sobre algo fascinante, não vamos falar sobre algo delicioso, sobre algo que nos possibilita ter muitas satisfações e desafios emocionais, mas que tem tudo a ver com o sucesso do nosso negócio. Trata-se das vendas. Não adianta ter um bom produto de um lado e do outro lado um mercado ávido por ele, sem que você venha a conduzir as vendas. Não há produto que dispense um ato consciente de vendas. Marketing e vendas são elementos que compõem a vida de poderosas organizações industriais e comerciais do mundo inteiro, que não negligenciam nunca no seu esforço de vendas. Vou citar um exemplo um pouco de abrir nossa aula. É um caso clássico citado em cursos de vendas, marketing, etc. Não sei se é verdade, mas é citado em muitos livros, portanto, eu devo tê-lo como fidedigno. Dizem que o presidente da Coca-Cola Internacional estava viajando por um avião e ele foi interpelado lá em cima, 13 mil metros de altitude, pelos pilotos que diziam: mas o senhor é o presidente de uma poderosa organização como a Coca-Cola, e o tempo todo nós temos visto que a Coca-Cola é o maior anunciante. Com esse nome todinho, por que a Coca-Cola ainda tem que continuar anunciando? Diz o texto que o presidente falou assim: desliga um dos motores. Aí o piloto desligou. O avião continuou voando, está com menos velocidade, mas um outro motor, poderosa turbina, acionando agora. Desliga o segundo motor. Aí desligou, o que aconteceu? Por falta de propulsão, o avião tendeu a descer, ou seja, bicou, sendo atraído pela força da gravidade. Aí o presidente disse, olhando para a cara assustado dos pilotos: agora liga os dois motores novamente. Aí o bicho bicou, aquele rugido novamente se fez ouvir, ele retomou sua rota tradicional. O presidente da Coca-Cola falou assim: está vendo por que nós anunciamos? É aqui onde nós estamos, no topo, no alto, que nós precisamos nos manter. E para isso, só marketing e vendas. A nossa marca é poderosa, o mundo inteiro compra e consome o nosso produto, mas nós temos que insistentemente vender como se fosse o primeiro dia, como se nós estivéssemos lançando um produto. Muita sabedoria, na verdade, nessa frase, nessa fábula, não sei se é uma história real, mas de qualquer jeito o conteúdo dela nos faz lembrar que vender é necessário. Você tem que cuidar das vendas do seu produto, do seu serviço, o tempo todo. Você precisa se preocupar que vender é a garantia da permanência do seu nome no mercado. E deve se lembrar também que venda não é para amadores. Venda não é empurração. Vendas não é enganação. Vendas não é, se permite a expressão, trambique. Venda é uma técnica poderosa que ao longo dos séculos sendo aprimorada. Venda é uma disciplina também poderosa, que ela requer uma continuidade, uma sistematicidade e uma permanência que não podem, uma das três, ser negligenciadas. E num determinado momento, não seria exagero, nós dizemos até que venda é uma arte, que ela chega num nível de excelência, num nível de transformação, num nível de conquistas que pode levar aquele que atua como vendedor a uma dimensão de quase um artista, sem exagero. Então você tem que ser a pessoa que vai cuidar do seu produto, do seu serviço, com muita atenção. E deve, antes de mais nada, entender o seguinte: vender, pelo menos a princípio, é uma tarefa indelegável. São 3, portanto. Numa das aulas já falamos que a administração do caixa é indelegável. Na aula de planejamento da produção nós falamos também que o planejamento da produção é indelegável, você que tem que fazer. E pelo menos enquanto você está naquela fase de alavancagem, de catapultagem do seu negócio, vender é uma tarefa que você vai ter que tomar a si. Mais adiante, com o crescimento do negócio, que nós esperamos sinceramente que aconteça rápido e seguramente, você poderá contratar um especialista, poderá contratar o seu gestor de vendas. Mas enquanto você não tem esse status, cuide você mesmo das suas vendas. Porque é ditado famoso que diz, na sabedoria popular: o olho do dono engorda o boi. Né? Mas você vai dizer: mas é muita coisa só para mim. Não, não é não. Vender, produzindo aquilo que você
prometeu que vai nas vendas ou que você vai vender. E administrando caixa da sua empresa são tarefas que você pode fazer simultaneamente. Então, você ainda vai ter que, em alguns casos, botar a mão na massa. Você sabe disso. Mas lembre-se do seguinte, nada que é feito para garantir o futuro, garantir a felicidade pessoal, garantir a liberdade é cansativo. Muito pelo contrário. E quando você tem aquele cansaço de estar exercendo 3 ou 4 papéis simultaneamente ao longo do dia, e você se deita, aquele cansaço tem a leveza das asas de um anjo. Você fala, puxa vida, como eu produzi hoje, como eu vendi, e como eu atentei para os detalhes de compra e venda de matéria-prima, e recebimento de meus credores, quanta coisa boa que eu fiz. Hoje eu realmente tive um dia muito produtivo. Tomara que seja assim todos os dias. Você se deite cansado ou cansada de ter sucesso. O duro é quando você vai dormir cansado de medo, de susto, de insegurança. Né? Para evitar isso, venda, está vendendo. Hoje em dia, mais do que nunca, toda pessoa do seu negócio tem que estar envolvida com você no ato de vendas. O tempo todo você tem que vender, como a Coca-Cola faz com 5 seus produtos ao longo das últimas décadas. E tudo indica que não vai mudar isso. Vai continuar e vai até incrementar mais ainda seus esforços de vendas. Você precisa olhar, então, uma questão de vendas de uma forma muito segura, muito confiante, principalmente respeitando os atributos que definem um processo de venda consistente, sólido, que começa pelo seguinte. Número 1, você vai contar 15, aliás, no nosso texto que você recebeu junto com os demais, você tem tudo isso bem detalhado. Estou aqui apenas fazendo uma pequena síntese para facilitar o seu conhecimento. Começando pelo começo, primeiro ponto, conheça seu público. Você não vende nada para ninguém que você não conheça. Então você tem que conhecer exatamente quem é o seu público, quem é o seu, na linguagem dos especialistas, seu prospect. Ele ainda não é o seu cliente, ele virá ser seu cliente, ele tem um perfil. Você precisa conhecê-lo para adequar essa linguagem ao perfil. Uma coisa é vender para um público maduro, homens e mulheres na altura dos 50 anos de idade, daí para cima. Outra coisa é vender para o público mais jovem. A garotada que está em torno de 15, 16, 20, 21 anos de idade, está começando a vir. Não são melhores nem piores, nem uns nem outros, apenas são diferentes nos seus hábitos, gostos, costumes, poder aquisitivo e tudo mais. Então você tem que ter uma estratégia para cada um deles. Né? Para um você vende, por exemplo, o pastel como alimento. Para outro você vende esse pastel como prazer, um divertimento, um momento mágico, dar uma passadinha na feira e mordiscar um gostoso pastelzinho. Então, você sabe que cada público você terá que ter uma linguagem diferente para poder conversar com ele. Ajude a que o cliente entenda o seu produto. Ajude a que ele saiba qual é o detalhe mais precioso que o seu produto tem, o seu serviço. Para que ele não compre gato por lebre, para que ele não compre um produto com expectativa no outro. A essa sua expectativa não vai ser atendida e ele vai dar mal para o seu produto. Seja muito cuidadoso em mostrar para o cliente o passo a passo, a descrição do seu produto, do seu serviço, e se certificando de que ele está entendendo corretamente. Né? Ponto-chave, rigoroso, falhou nesse, os outros que viriam a seguir não precisa vir não. Venda os benefícios. Você não deve vender o produto, você deve vender o que o produto faz pelo cliente. O cliente não compra os seus pastéis, ele compra o que os pastéis fazem por ele, como, por exemplo, uma refeição rápida, sabor de antigamente, gostinho das coisas da vovó, momento de descontração, o prazer puro e simples de degustar uma coisa gostosa, simples, bem típica da cultura brasileira. Né? Então, os benefícios para ele, do seu produto, do seu serviço, têm que ser listados. Você o tempo todo tem que batalhar nesse ponto. Não é vender o produto. Lembre-se, é vender o que o produto faz pelo cliente. Se você se colocar no papel do cliente, você vai entender exatamente o que ele quer e você vai ajustar a sua linguagem no sentido de colocar o seu discurso de vendas em cima daquilo que ele precisa ouvir. E você deve conhecer o seu produto, o seu serviço como especialista. Você deve saber exatamente o porquê de cada uma dos componentes, de cada uma das funções, ou de cada uma das características, porque o cliente vai perguntar. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que não pode ser assim? Por que não pode ser assado? Você não pode sair
improvisando uma resposta. Você não pode fingir que não está vendo. Você tem que ter respostas precisas. Então, o seu produto, o seu serviço tem que estar prontinho na sua cabeça, em todos os seus detalhes, para que você possa responder, inclusive, os mais preciosos. Por exemplo, o que você responderia se o seu cliente ali na sua frente, na sua banquinha, lá na feira, você está vendendo seu gostoso pastelzinho, ele perguntasse as coisas assim, por exemplo, a queima-roupa. Escuta, qual é o teor de gordura poliinsaturada desse pastel? Ele tem colesterol? Qual é a dosagem de colesterol? E vai me fazer mal? Eu tenho uma hipersensibilidade para os triglicérides. Esse pastel ataca esse componente da minha química interna? Você deve estar pensando, mas é um absurdo. Não, não, perguntam sim. As pessoas perguntam e eu já vi respostas a esse respeito. Eu vi uma senhora na sua banca de pastel na feira, que ela estava dizendo por que havia um determinado corte na parte superior do pastel. Uma espécie assim de um chanfro, né, que era feito. Ela está dizendo que tem duas funções. Primeiro, para saber qual que é o lado certo da pega que eu estou olhando para três tachos simultâneos de fritura de pastéis. Eu sei qual é a pega onde eu vou buscar com a minha pinça o pastel para o seu lado mais sólido. Segundo, esse pequeno corte aqui é para onde escapa o vapor interno. No momento que eu faço, ele sai e não vai ser da boca do cliente assim que ele der a primeira dentada. Por isso que tem esse corte nesse lado aqui. Não é por acaso não. Você tem que olhar para essa senhora com respeito. É um detalhe trivial, mas ela sabe. Se ela sabe o produto dela nesse ponto, é capaz de você acreditar muito cuidado com falar. O meu produto é de alta qualidade. É um produto que eu mesmo consumo e eu dou para minha família.